Imagine você estar voltando de uma festa com algum amigo, conversando, feliz, fazendo planos para o futuro e de repente ser parado pela polícia, confundido com algum suspeito e ter que ir até a delegacia se explicar por algo que não fez. Essa pode não ser sua realidade, mas é a realidade de muitos jovens nas periferias mundo afora. Agora, você consegue imaginar que essa abordagem de rotina pode ser o suficiente para transformar uma vida de forma irreparável? Pois foi exatamente o que aconteceu com Kalief Browder, morador do Bronx, Nova York, em 2010, o personagem de nossa triste história de hoje. Olá! Bem-vindo ao Funil de Histórias, o lugar onde você conhecerá incríveis histórias verdadeiras. Ou quase isso. No dia 15 de maio de 2010, por volta das 2 horas da manhã, Kalief e um amigo estavam voltando de uma festa quando foram parados por uma viatura policial. Esse tipo de abordagem é bem comum em áreas periféricas, como o Bronx, então os dois já estavam acostumados, acreditando ser uma abordagem de rotina. Mas não era apenas uma abordagem de rotina. Os policiais estavam respondendo a uma ocorrência registrada uns dias antes, referente ao roubo de uma mochila. Roberto Bautista era um imigrante mexicano que vivia e trabalhava pelas redondezas, e havia sido assaltado 2 semanas antes por 2 homens negros que levaram sua mochila. Após o assalto, Bautista ficou paranoico e acreditava estar sempre correndo perigo ao sair do seu trabalho em um restaurante durante a madrugada. Na noite do dia 15 de maio de 2010, ele pensou ter visto os mesmos 2 assaltantes na rua quando saía do trabalho e acionou a polícia. Junto com os policiais, Bautista saiu pelas ruas à procura dos suspeitos. Foi quando avistaram Kalief e seu amigo em uma rua escura. Bautista disse que os 2 eram os assaltantes e eles foram conduzidos para a delegacia. A história do roubo, alegada por Bautista, tinha algumas inconsistências nas datas, variando entre 2 e 8 de maio. Quando questionado pela polícia, ele também disse que eles estavam tentando roubar ele, deixando uma dúvida a respeito de se eram eles os ladrões da mochila ou se ele só se sentiu ameaçado ao cruzar com Kalief e seu amigo na rua, por estar muito assustado após o incidente da mochila. Kalief passou a noite na delegacia e 17 horas após a prisão foi interrogado por um policial e um promotor. No dia seguinte, seu amigo voltou para casa, mas Kalief, que foi acusado de roubo e agressão, por já ter uma passagem pela polícia e estar em liberdade condicional, teve sua fiança fixada em $3.000. Com um fiador, a quantia necessária que sua família precisaria desembolsar naquele momento para ele poder responder em liberdade era de $900. É importante sabermos que Kalief estava incondicional por um delito simples, nada grave. Quando era mais jovem, para impressionar seus amigos, ele roubou um caminhão de uma padaria e saiu dirigindo pela cidade. Foi parado pela polícia e condenado por roubo, ficando em liberdade condicional, não podendo reincidir. Ao ser levado para a delegacia na noite de 15 de maio, esse fato pesou contra ele. Mas o peso foi muito maior do que deveria, pois ele alegava inocência no caso da mochila e isso precisava ser investigado. A família de Browder não conseguiu levantar o dinheiro necessário para pagar a fiança e acabou pedindo dinheiro a um fiador, mas nesse momento foram informados de que, uma vez que ele estava em liberdade condicional, o oficial da condicional tinha colocado uma suspensão por violação, o que fez com que o pagamento da fiança fosse revogado, e Kalief teria que responder pelo roubo da mochila na prisão. Kalief Browder, aos 16 anos, foi levado para a prisão de Rikers Island, para aguardar o julgamento e resolução de sua violação de liberdade condicional pendente. Foi nesse momento que sua vida mudou para sempre. O centro de detenção Robert Davoren, em Rikers Island, Nova York, era uma prisão conhecida por sua violência, tanto entre os detentos quanto dos carcereiros, e posteriormente foram descobertos esquemas de corrupção dentro da prisão. Os próprios guardas incentivavam a formação de gangues dentro da cadeia
para manter uma certa ordem e punir os detentos que não cooperassem com os esquemas que ocorriam lá dentro. Espancamentos eram diários e o confinamento na solitária era o cotidiano de muitos jovens que acabavam indo para esse centro de detenção. A prisão de Rikers Island recebe aqueles detentos que não conseguem pagar a fiança e acabam tendo que esperar seus julgamentos, que na maioria das vezes são adiados por meses ou anos na prisão. Seja acusado de furto, roubo ou algum crime grave, se você for negro ou latino, morador de Nova York e não puder pagar sua fiança, as chances de cair em Rikers Island é enorme. 90% da população carcerária é formada por negros e latinos. E a maior crítica a essa prisão, dentre tantas outras, é justamente essa. Por que enviar pessoas para um lugar tão violento, que os trata como animais, se elas cometeram pequenos delitos e poderiam estar respondendo em liberdade caso pagassem uma fiança que gira em torno de $1.000? Todos os relatos a respeito desse centro de detenção são unânimes. Nenhum ser humano tem a menor condição de sair daquele lugar uma pessoa melhor, sejam culpados ou inocentes pelos crimes dos quais são acusados. No caso de inocência, isso se torna ainda mais grave. O advogado Juan Cartagena, presidente da Organização de Direitos Civis Latino Justice, afirma, abre aspas, é uma das prisões mais perigosas do mundo. Os que chegam lá precisam se adaptar para brigar. Fecha aspas. Cartagena também diz que 78% dos réus são punidos por não ter os recursos para pagar os $1.000 de fiança, que permitirão esperar em liberdade sua data de julgamento. Se uma pessoa é considerada inocente até ser declarada culpada, então Rikers não tem razão de existir, diz Cartagena. Ou seja, se existe a presunção de inocência, então muitos jovens estão sendo punidos por não poderem pagar uma fiança, e não necessariamente por terem cometido crimes, já que não foram julgados ainda. Muitos detentos acabam saindo de Rikers Island somente após um acordo em tribunal declarando culpa pelos crimes que estão sendo acusados. Esse método elimina a necessidade de realização de um julgamento e, como veremos no caso de Khalif, muitos julgamentos são adiados indefinidamente até que o acusado assuma a culpa para poder ser libertado, mesmo se for inocente. Mas isso tem consequências muito grandes, pois após uma condenação esse registro é carregado por toda a vida. Khalif queria provar sua inocência, o que por si só já está errado, pois quem o acusou é que deveria provar sua culpa. Portanto, aguardava uma data para seu julgamento. Em 28 de janeiro de 2011, 258 dias após sua prisão, Browder compareceu ao tribunal. A acusação solicitou o adiamento do processo. Em 23 de junho de 2011, o registro de Browder mostrava, abre aspas, o povo não está pronto, solicite uma semana. Fecha aspas. O povo não está pronto significa que a promotoria, que supostamente representa o povo, não estava pronta para seguir com o julgamento. O mesmo registro foi se acumulando ao longo do tempo. 24 de agosto de 2011, o povo não está pronto, solicite um dia. 4 de novembro de 2011, o povo não está pronto, promotor em julgamento, solicite 2 semanas. 2 de dezembro de 2011, promotor em julgamento, solicitação para 3 de janeiro de 2012. Em 29 de junho de 2012, o registro de Browder mostrou outra vez. O povo não está pronto, solicite uma semana. 28 de setembro de 2012, o povo não está pronto, solicite 2 semanas. 2 de novembro de 2012, o povo não está pronto, solicite uma semana. 14 de dezembro de 2012, o povo não está pronto, solicite uma semana. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo? Conseguiram contar quanto tempo se passou? Khalif Browder, após 961 dias na prisão, havia passado por audiências com 8 juízes diferentes e nenhum julgamento. Em 29 de maio de 2013, após ter recusado mais uma proposta de acordo em que assumiria a culpa, pois queria provar sua inocência, Khalif foi libertado, pois a juíza Patrícia de Mango descobriu que a promotoria continuava querendo adiar o caso por não encontrar a principal testemunha, Roberto Bautista, que havia retornado ao México e não poderia dar testemunho contra o Browder. Khalif passou um total de 3 anos em Rikers Island. Desses 3, em torno de 2 anos foram na solitária.
algo entre 700 e 800 dias. Isso foi o suficiente para transformá-lo psicologicamente em outra pessoa. Logo após sair de Rikers Island, Khalif voltou para a casa de sua mãe e seus irmãos, onde suas roupas não serviam mais e seus antigos passatempos não o atraíam. Ele passava a maior parte do tempo trancado em seu quarto e quando tentava sair com amigos e algumas meninas, as conversas eram difíceis. Sempre que perguntavam de sua vida, ele lembrava que não pôde se formar no ensino médio, que não tinha emprego, que não tinha dinheiro e que passou os últimos 3 anos de sua vida em sofrimento por algo que não tinha culpa. Tudo era muito doloroso para ele. Ao conversar com uma repórter da revista New Yorker, ele disse, abre aspas, estar em casa é muito melhor do que estar na cadeia, mas na minha mente agora eu sinto que ainda estou na prisão, porque ainda estou sentindo os efeitos colaterais do que aconteceu lá. Fecha aspas. Um destes efeitos colaterais citados por Khalif era a paranoia. Ele sempre pensava que estava sendo vigiado, que a qualquer momento seria atacado, roubado, ou que estavam tentando levá-lo de volta para a prisão. Ainda em entrevista para New Yorker, ele disse, abre aspas, antes de ir para a prisão, não sabia de muitas coisas e agora que estou ciente, sou paranoico. Eu sinto que minha felicidade foi roubada. Fecha aspas. O caso de Khalif Browder repercutiu muito e chamou muita atenção. Personalidades como Jay-Z buscaram dar apoio a ele, inclusive produzindo um documentário sobre o caso. Ao longo de 2 anos, após sair da prisão, Khalif buscou terminar o ensino médio e até mesmo iniciou os estudos em uma universidade comunitária, além de passar por alguns programas de televisão e rádio junto de seu advogado para contar a sua história. Mas Khalif, infelizmente, havia sofrido muito em Rikers Island e não conseguia voltar a se adaptar ao que chamamos de mundo real e passou a sofrer de depressão. Em 6 de junho de 2015, Khalif Browder acabou por tirar sua própria vida, dentro da casa de sua mãe. Os anos passados em Rikers Island definitivamente não poderiam nunca mais ser recuperados. Após sua morte, muitos ativistas passaram a lutar contra esse sistema de encarceramento de jovens negros e latinos em Rikers Island e muitos protestos eclodiram nos Estados Unidos com o lema Black Lives Matter, ou Vida Negras Importa. A grande repercussão de sua morte na imprensa, aliado ao documentário lançado 2 anos depois, fez com que, além de outras medidas, o fechamento da prisão de Rikers Island fosse anunciado em 31 de março de 2017 pelo prefeito de Nova York, Bill de Blasio, em um processo que se estenderá por 1 década a fim de transferir os detentos para penitenciárias menores que serão construídas. Esse caso aconteceu nos Estados Unidos há poucos anos, e qualquer pessoa com humanidade deve estar horrorizada ao escutá-lo agora. Os mais otimistas devem estar pensando, ainda bem que isso não acontece por aqui. Mas infelizmente estão errados. Um sistema judiciário segregacionista pode estar mais perto do que você imagina. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.